Inteligência artificial, dados e as tendências que estão transformando o mercado. Você está no Entre Dados e IA. Este podcast é um oferecimento do Grupo Wiser Tecnologia. Olá a todos, estamos começando o nosso primeiro episódio Entre Dados e IA. E para esse primeiro episódio estamos trazendo duas pessoas que trabalham conosco aqui na Wiser Tecnologia, tá? Para debater o assunto sobre a IA, que é o assunto do momento, né? E aqui comigo está o Estênio, que é o nosso Head de IA e Desenvolvimento. Olá, Estênio. Olá, é um prazer estar aqui com você, Eduardo. Você e com o Vitor também. E aqui do meu lado, nosso Head de Analytics, o Vitor Pinheiro. Olá, Vitor, tudo bem? Olá, Eduardo, tudo bem? Uma honra, né, estar dividindo aí esse momento aí tão importante. Quer falar de IA, né, um assunto bastante em pauta. Também agradecer aqui estar com você, Estênio. Obrigado. Legal. Pessoal, vamos começar o nosso primeiro assunto, né, que eu acho que é o que norteia o dia a dia das grandes empresas, das pequenas empresas, das pessoas no meio da rua, né? Sim. Que é a questão da inteligência artificial, né? E aí, a grande primeira pergunta que eu queria trazer para vocês, que é aquele modelo que a gente, no dia a dia, sempre fala sobre o filme Exterminador do Futuro, né? Que a IA vai dominar e acabar com o mundo, né? E aí, pessoal, como é que vocês veem esse papel simbiótico, né, entre humano e IA no dia a dia? Vocês acham que a IA ela vai tomar a posição do ser humano nas empresas, no trabalho, no dia a dia? Como vocês observam essa transformação? E aí, Estênio, eu acho que você pode colaborar aqui conosco, né, sobre esse tema. Você acha, de fato, que a IA ela chegou para substituir o ser humano ou não? Né? Eu queria ouvir um pouquinho de você sobre isso. Interessante, Eduardo, essa palavra simbiótico, trabalho simbiótico, né? Ela significa que organismos distintos trabalham de forma colaborativa, tá? Então, esse modelo colaborativo, ele geralmente indica que essas duas espécies ou esses dois organismos distintos trabalham de forma tão intensa, tão dependente um do outro, de modo que eles consigam produzir algo que remeta a sucesso, remeta à prosperidade. Então, há uma total dependência quando se trata de simbiose entre esses agentes ou entre esses organismos, né? E se a gente fizer um paralelo com o ser humano e a IA, o ser humano ele vem com a estratégia, o julgamento, ele vem com a empatia, ele trabalha com um pensamento, tá, dedicado, e a IA ela vem com a proposta de trazer velocidade, de trazer predição, de trazer processamento de dados massivo, tá? E também automação. E quando a gente pensa na fusão desses elementos de cada um deles, do que é do ser humano e do que é de propriedade da IA, falando de IA apenas, né? E não só a generativa, nós começamos a entender que essa fusão produz um profissional mais produtivo, um profissional aumentado, tá? Produtivo, estratégico, né? E se a gente olhar para a história da tecnologia, nós vamos ver que a humanidade passou por várias etapas onde diversos dispositivos tecnológicos vieram com uma expectativa até de substituir o humano em diversas tarefas, né? Então, e nada disso aconteceu de verdade, né? A gente passou aí pelo o cálculo no papel, a calculadora, o advento dos smartphones, e hoje nós estamos com a IA generativa, que eu entendo que ela é o mais próximo do que seria substituto do ser humano. Mas, olhando para o cenário atual, ela ainda não atingiu esse grau, porque não se chegou ainda em algo que se busca, mas que é perigoso também, que é a singularidade. Atingir uma IA geral. Essa é uma grande interrogação que existe no mercado hoje em dia. A IA generativa já atingiu ou ainda vai atingir a IA geral ou a singularidade, que é uma particularidade do ser humano?
né? Então, é importante entender que esse advento da IA generativa, por se tornar algo mais próximo do ser humano, mas ainda não tende a trazer um temor maior dos seres humanos em substituição. Mas, no fundo, o que há aí é uma colaboração, tá? Onde a IA generativa, inclusive, vem para fortalecer o trabalho do ser humano. Ela vem para potencializar esse trabalho. Tá? É uma simbiose, de fato. É uma simbiose, de fato. Exatamente. Como o Stênio falou aí, na prática mesmo, eu vejo a IA como um copiloto, né? Não vai substituir, até porque precisa de alguém no comando. Quem vai estar por trás orquestrando tudo isso? A IA hoje ela não consegue. Uhum. E aí eu acho interessante porque, para mim, fica muito claro 2 exemplos, né? Quando a gente está falando que a IA ela pode potencializar, ela pode ser aquele cara que vai dar a produtividade que a gente tanto almeja, eu falo para um desenvolvedor. Quem é mais rápido em escrever um código, uma query sobre, quero saber o valor do faturamento. Quem é que escreve mais rápido? Seria a IA ou o ser humano? É a IA, então deixa ela fazer. Eu vou fazer o papel de curação, que é o quê? Ele escreveu certo? Ele trouxe a informação relevante que eu precisei? Então, isso para mim fica muito mais claro que a IA ela cumpre esse papel simbiótico com a gente nesse tocante. Sim. Em estar ao lado para dar atração, para dar produtividade, mas o ser humano, em contrapartida, ele vai ser o cara que vai pensar, ele vai ser o cara que vai dizer, tá certo, tá errado, ajusta isso, ajusta aquilo, né? Sem delegar a responsabilidade, que eu acho que isso é o que muito tem que se ter cuidado para que os projetos que envolvam IA sejam bons, sejam plenos, né? E além disso, quando a gente fala da questão de atendimento, eu também vejo muito claro que os atendimentos mais simples do dia a dia de uma operação, ela pode ser feita pela IA, mas exatamente, acima dela, uma pessoa, o próprio atendente que antes fazia o papel de atendimento, ele pode ser o curador dessas respostas, que ele vai dar o feedback, se a resposta foi certa, se foi errada, vai fazer os pequenos ajustes para que aí sim a IA ela consiga dar aquele papel de produtividade sem aquele viés de alucinação, né? Então, concordo com vocês, tá? Eu queria apenas acrescentar que a inteligência artificial ela potencializa a inteligência. Perfeito. Né? O conhecimento, ele proporciona a possibilidade de perguntas, de você ter perguntas, de você ter opções. Tá? Enquanto que a sabedoria, que é genuinamente do ser humano, ela ajuda a escolher as melhores perguntas. Excelente. Isso aí. E aí, Vitinho, na sua visão, tá? O que é que você entende que o ser humano tem, as soft skills que o ser humano tem, que você acha que a IA não tem ainda ou nunca terá? Pronto. Como o Stênio mencionou há pouco, ele até citou aqui alguns pontos, justamente eu analisando aqui, referente ao que o ser humano, né, hoje tem que diferencia ele da IA. Justamente a empatia, né? A questão de negociação, a criatividade. Então, tudo isso hoje é o diferencial, né, em relação humano e IA. Sim. Eu acrescentaria, Vitor, o discernimento. Sim, então, o discernimento ele tem muito a ver com a sabedoria. Por quê? Porque ele é algo que, em particular do ser humano, permite você julgar, você avaliar. Né? Ele te coloca numa situação de bom senso, onde você vai ter que julgar o que é certo e o que é errado. E isso é tão somente a sabedoria. Com certeza, sim. A sabedoria para você poder fazer as escolhas de forma equilibrada. Tá? Então, para mim, em particular, eu diria que o discernimento, que no final das contas é a sabedoria, seria a soft skill que, neste momento, na época em que estamos, é algo que a inteligência artificial generativa ainda não consegue substituir. Boa, excelente. Eu entendo que o contexto também é algo que ainda não está razoável para a IA, né? Então, eu entendo que a questão de contexto, aliada também, principalmente o poder de decisão, de dizer se ele está indo para o caminho certo, para o caminho errado, é algo que a IA hoje ela não tem. Por exemplo, a gente fala muito, né? E a gente vê muito aí no mercado as pessoas falando
qual é a ação que eu preciso fazer para melhorar a margem de lucro da minha empresa? A IA, em algum momento, ela pode chegar e dizer o seguinte: olha, vamos demitir 50% do quadro. Limpo e seco, porque ele está olhando ali, não está olhando para o todo, para o contexto. E esse contexto ele ainda está muito no ser humano, né? Que ele vai observar a camada como um todo e vai dizer, calma, não é assim, Perfeito, vai ser dessa forma, né? Então eu entendo que essa questão de contexto e principalmente a questão de dizer se é o certo, se é o errado, ainda está muito, como eu posso dizer, não está muito distante. Ou sim, né? Nunca se sabe. Amanhã Sim, pode sim, surgir um modelo novo e surpreender a gente. surpreender Verdade, todos nós, né? Verdade. E aí, pessoal, falando sobre essa questão do... Deixa eu pegar aqui. Pronto. E aí, a gente mudando um pouquinho aqui de assunto, tá? A gente fala que o primeiro processo para implantar uma IA, ela tem que se passar muito por aculturamento corporativo, né? Então, não adianta só a diretoria comprar a licença e dizer o seguinte, está aqui, usa, né? Tem que ter um background aí por trás, né? E aí, Vitinho, o que é que você acha que é o maior erro das empresas que querem implantar IA simplesmente dizendo, olha, está aqui a licença, utilize, agora eu tenho IA? Pronto. Em relação a esse ponto, o maior erro hoje que eu vejo das empresas elas iniciando de cima para baixo sem capacitar os colaboradores, tá? Porque assim, as pessoas hoje elas precisam entender que a IA ela veio para aumentar a produtividade e não para substituir elas de fato. Então, esse é justamente o que eu vejo o maior erro das empresas. Isso. O aculturamento é algo que precisa ser visto com muito cuidado, porque quando há algum movimento no mercado e que, de certa forma, atinge o mundo corporativo, isso vem como uma onda que precisa ser primeiramente compreendida por quem vai defender aquela ideia, aquela proposta, aquela mudança, aquele framework, né? E se isso não for bem compreendido pela alta gestão, pela alta diretoria, por quem está realmente ali tomando as decisões mais estratégicas da empresa, ou as mais importantes e vitais, Sim. Se isso não for bem compreendido, como que quem está ali no dia a dia, tratando ali no frontline da empresa, né, como que essas pessoas vão conseguir também defender e fazer um bom uso dessa novidade ou dessa mudança que a empresa pretende adotar, né? Essa novidade ou essa tecnologia que a empresa aposta e que defende que é necessário adotar. Então, realmente tem que ser um aculturamento que, sim, é top-down, mas que seja realmente top-down. É verdade. Né? E não pare ali no middle, né? Como a gente já conversou diversas vezes. Que ele realmente se estenda a todos da empresa, cada um dentro de um grau natural e de modo que não cause nenhum tipo de conflito ou nenhum tipo de desgaste dentro do ambiente corporativo, né? Que seja sadio. Entenda seu papel, né? Perfeito. Dentro desse aculturamento, a gente entenda que dentro dos níveis hierárquicos, cada um tem sua função, né? E aí, Stênio, sobre essa questão de aculturamento, como você entende que seria um plano para estruturar isso dentro das empresas, desde o C-Level até os estagiários? Olha, Eduardo, bem resumidamente, eu imagino que seriam em 3 passos, tá? Primeiro, fazer um assessment e um mapeamento dos processos que realmente seriam os mais aderentes inicialmente. Aderentes a quê? Ao plano que foi estabelecido pela empresa, que seria o uso de uma IA generativa, né? Segundo, seria você trabalhar uma rotina de melhor governança utilizando dados e a IA. Fundamental isso. E o terceiro, não o último, mas sim a terceira parte para complementar essas etapas, seria você fazer um levantamento de oportunidades, onde a partir dessas oportunidades seriam identificados algum tipo de projeto
ou iniciativa que pudesse se transformar num MVP. Então, eleito um MVP, você conseguiria inclusive colocar em prática e obter algum valor, e a partir desse valor você identificaria se isso seria realmente aderente à empresa ou não. Então, nesse processo você julga e avalia muitos itens até chegar ao final e realmente concretizar ou não esse MVP ou um projeto maior, de abrangência maior dentro da empresa. E aí, Vitinho, o que é que você acha? Eu concordo justamente com esse ponto aí. E só pegando aí um ponto aí do gancho que o que eu vejo hoje é a questão também da segurança, né? Eu acho que também tem que bater muito em cima disso em relação à governança, né? Porque, vamos lá, coloca lá, dá um exemplo aqui, o ChatGPT. Se não tiver governança ali, né, e não tiver capacitado o colaborador, ele pode pegar um dado sensível e jogar lá, como senhas, né? Então, acredito que deva ser esse caminho aí. Tem que primeiro capacitar as pessoas. Legal. Então, pelo que eu entendi aqui, fazendo um resumo, seria o assessment, né, para a gente identificar aí todo o mapeamento de processos, o treinamento para todo mundo entender o que de fato pode ser feito ou não, né, com a IA. Depois disso, o mapeamento dos processos, né, para a gente saber, olha, o que é papel de cada um, de cada atividade. Depois, não fazer a IA para tudo da empresa. Sim. Fazer primeiro um piloto, né? Por quê? Porque esse piloto vai fazer com que você, primeiro, estruture muito bem o processo para ele não ser um replicador de erro, né? Sim. Segundo ponto, que a IA não seja simplesmente um ganhador de produtividade no sentido de, ganhei horas de performance, mas também essas horas proporcionaram o que para a empresa? Né? Foi maior qualidade do meu atendimento, foi menos reclamação do meu cliente, foi maior margem operacional do meu negócio, né? Então, alinhar não só a produtividade quanto o resultado. Excelente. Né? Acho que eu entendi mais ou menos aí, Perfeito, né? Eduardo. Esses aí nós costumamos chamar, né, Vitor, de first steps, ou seja, os primeiros passos que a empresa poderia dar para a adoção de uma IA generativa corporativa, tá? Mas é lógico que existem outros caminhos, né? Mas a gente acredita muito que esses aí seriam os primeiros passos a serem dados dentro de uma empresa nessa adoção. Sim. Eu trouxe até uma publicação aqui da McKinsey, né? Que hoje é uma empresa que é uma das maiores, né, de consultoria de estratégia e gestão. Aí o bacana é que ela coloca aqui, só para vocês terem ideia, 92% das empresas pretendem aumentar o investimento em IA, certo? Onde apenas 1% acredita ter alcançado a maturidade da adoção da IA. E por fim ela fecha aqui que o maior desafio identificado é liderança, tá? Na mudança cultural e transformação organizacional. E aí tem um ponto aí que você tocou que eu estava lembrando aqui agora, Vitinho, que dentro desse top-down, do C-level até o estagiário, tem que ser muito bem definido o que é que cada um representa dentro desse processo. Né? C-level ele vai definir e elencar estrategicamente o que vai ser usado e vai ser implantado com IA. As lideranças elas vão fazer a revisão do fluxo para saber se o fluxo ele está aderente ao que a IA vai fazer para, de fato, cumprir os objetivos do C-Level. Os analistas eles vão fazer o desenvolvimento para que a IA vai fazer o treinamento, o fine-tuning ali para ela poder entender o que precisa ser cumprido. E aí o pessoal da operação, os estagiários, os assistentes, eles vão ser os caras que vão ficar reportando feedback. Né? Olha, a IA está fazendo certo, a IA não está fazendo certo. Né? Então, se a gente seguir essa cadeia de decisão até o feedback, eu me lembro muito do modelo PDCA, né? que antigamente, até hoje, é usado bastante na questão de fazer gestão da produção. Uhum. Essa situação de você ter os papéis bem definidos, desde o planejamento até a execução. E você colocando isso no nível hierárquico, fica muito claro e muito bem definido o papel de cada um, né? Sim, isso. Beleza, show de bola. E agora, eu quero entrar aqui num assunto, pessoal, que aí
O Vitinho, acredito que ele vai brilhar muito junto comigo, já que a gente no dia a dia trabalha muito com dados, com analytics, né? Justamente. A gente sabe que para existir a IA, ela precisa de um combustível. E esse combustível são os dados. Importantíssimo. Com certeza, é o ponto principal, eu me lembro eu acho que em 2012 eu comecei a escutar esse tema, né? Que é os dados são o novo petróleo do mundo, né? E agora eu acho que a gente consegue materializar isso muito bem, né? Com certeza. É verdade. Antes a gente materializava para nossa empresa. Olha, os dados vão dizer para onde a gente pode ir, como é que a gente está executando. Mas os dados agora vão fazer todo esse processo que a IA, ou está fazendo todo esse processo que a IA hoje, ela faz, né? Que é justamente através desses dados ela saber qual é a melhor resposta, né? Principalmente falando da IA generativa. E não deixando para trás ou no obscuro a inteligência artificial que já existia antes, né? Que é a parte machine learning, né? Que é a clássica. E que atende muito bem também em muitos cenários. Com certeza, né? ainda atende, né? Muito. Mas a gente entende que com o advento da IA, né, principalmente a IA generativa, a área de dados está sofrendo uma transformação, ela está mudando. Né? A gente sabe que a gente tem eu posso dizer algumas etapas que a área de dados ela passou no longo desse tempo, né, as transformações na área de dados. Então, a gente sabe que antigamente a empresa ia lá, produzia, e aí o primeiro movimento que foi feito na área de dados foi, cara, eu preciso de um relatório, eu preciso saber o que aconteceu ontem na minha empresa. E aí a gente começou a ter as primeiras pessoas que, deixa eu olhar como foi a produção de ontem, deixa eu ver quanto foi criado, quantos atendimentos foram feitos, quanto eu vendi, né? E isso eram relatórios estáticos que eram enviados para o cargo diretivo da empresa, às vezes não era desdobrado para todo mundo da companhia, então só a alta decisão tinha acesso a essas informações estáticas por e-mail, que demorava um tempo para ser produzido, às vezes quando já chegava atrasado, né? E aí a gente teve uma evolução disso para a segunda transformação, que foi o advento dos dashboards, né? Que foi, cara, eu vou te dar uma automação, e aí não se falou mais só em dar o número, mas falou-se também de processo para gerar esse número, né? Que antes não era tão evidente, porque tinha um assistente que fazia isso, mas a empresa cresceu. Até mesmo pela velocidade, né, Eduardo? Das informações. Exatamente. A empresa cresceu, o cara que fazia não faz mais, agora precisa de outro, passa o dia fazendo. E aí começou-se a discutir também a parte de engenharia de dados, mas é porque antes não era chamado de engenharia propriamente dito. Né? Mas, por trás... Próximo disso. Era próximo disso, né? E aí criaram-se os dashboards com a automação dos processos, então o cara não precisava mais colocar a mão para fazer esse dashboard já rodava de forma automática, ele dava um pouco mais de flexibilidade, porque o cara podia fazer um filtro, pode, né? Porque isso é o que está implantado na maioria das empresas, né? A gente estava falando como se já ficasse obsoleto, mas eu acredito que não. Então, usou-se essa era do dashboard e agora a gente está falando muito por conta da IA generativa de me pergunte algo, né? Sim. Como foi o meu faturamento ontem? Então, hoje, a gente está entrando numa terceira mudança aí do escopo da área de dados, que é a IA generativa aliada aqui em me pergunte algo, me pergunte o que aconteceu, né? E aí, sobre isso, tá, Stênio? Eu quero te trazer uma pergunta que é muito prático, em cima do que eu trouxe agora. O modelo de hoje de dados com dashboards está morrendo? Ele vai ser agora desativado, vai ser desutilizado, e agora a gente vai falar só de IA generativa, só de converse-me, pergunte-me algo? O que é que você acha sobre isso? Como você comentou, né? Parece que algumas coisas vão cair na obsolescência. Mas, a palavra é essa. Estava procurando. Mas, no fundo, o que eu acredito que vai acontecer é uma alta redução da quantidade de profissionais contratados para fazer o trabalho que é feito hoje. E isso vai se concentrar em maiores especialistas em como fazer as perguntas certas, que é o que eu comentei mais cedo aqui no nosso programa, sobre a sabedoria, né? Sobre você
trabalhar melhor a sabedoria em relação às perguntas e respostas que forem dadas pela IA generativa, que hoje a gente consegue identificar de forma mais fácil através dos agentes inteligentes ou os superagentes, que é o que a gente tem hoje, de fato, no nosso dia a dia, que é o que está adentrando, é o abre-alas dentro das empresas quando se fala de aculturamento e interação. Hoje usa-se muito a IA generativa de forma doméstica, e o nosso debate aqui ele está muito voltado, muito mais direcionado para o mundo corporativo, digamos assim, né? Que essa que é uma preocupação, digamos, mais latente, tá? Então as pessoas tendem a levar o que é doméstico para o mundo corporativo. Obviamente isso vai haver uma separação, vai ter um divisor de águas aí, onde as pessoas vão ter que se acostumar a separar o que é doméstico e o que é corporativo. Mas dentro do ambiente corporativo, e pensando no que você comentou, eu entendo, primeiro, que vai haver essa redução drástica, está começando a acontecer esse movimento, tá? Maiores especialistas no assunto de dados, de análise, de conhecimento de ferramentas, sabedores ou conhecedores da tecnologia e de como fazer as perguntas certas em cima dos dados, junto com a IA, colaborativamente com a IA, né? Esses especialistas os que vão prevalecer. Então, há quem diga, e a gente comentou sobre isso, que vai haver uma substituição, mas no fundo não é uma substituição. É um trabalho de especialização, é o aumento do profissional aumentado, profissional mais capaz, mais produtivo, mais estrategista, e é esse que vai prevalecer. E especificamente sobre as dashboards, eu acredito que elas não vão ser extintas, tá? Pelo menos agora não, porque todo esse trabalho que é feito, que a IA faz, que a IA colabora, que ela traz, que ela agrega e traz para o ser humano um resultado, ela traz de uma forma que para o ser humano ainda não é tão afeto. Ela facilita pelas respostas, ela faz digamos, interpretação e resumo, tá? Mas o ser humano ele é muito visual. E as dashboards são exatamente isso. Então, é muito natural o ser humano responder melhor e compreender melhor o que é visual. Uma imagem, muito mais do que o áudio, muito mais do que a escrita. O ser humano tem uma dificuldade maior em ser analítico nessas coisas, mas quando você olha para uma imagem, você imediatamente já tem uma resposta, você já tem um pensamento objetivo, né? Então eu penso que a utilidade das dashboards ainda permanece, tá? Mas a gente precisa tomar cuidado com o que está acontecendo no mercado e principalmente em relação aos últimos modelos que estão sendo lançados no campo da segurança, no campo da interação, né? No campo da normalização das coisas. Então, hoje, com os modelos que nós temos, nós conseguimos ter uma percepção muito maior de algo que parece ser humano, mas que ainda não é, porque a gente sabe que a singularidade ainda não foi atingida, né? E assim, só complementando aqui o ponto que o Stênio citou, eu também concordo que os dashboards eles vão continuar sendo importantes, tá? Para o monitoramento operacional. E aí, assim, o que vai acontecer é que ele não vai ser mais o produto final, como você mencionou. Antes a gente... começamos aqui a base, aí vamos lá, precisa o quê? Do relatório. Então, está aqui o relatório, o cara vai lá, o gestor na ponta, só que hoje ele vai, né? Hoje ele não vai continuar sendo mais esse destino final, esse produto final. Legal. E eu acredito também que assim, o dashboard ele cumpre o papel dele, bem feito. Ele tem uma função específica que muitas vezes ele não te dá só uma visão naquela tela, ele está te dando vários indicadores ali naquela tela, tá? Então, eu acho que não vai existir essa disrupção desse modelo. Estou melhorando as palavras. Tá pegando, a disrupção, aí, fui brincar, a disrupção do modelo do dashboard.
Por quê? Porque esse dashboard ele incumpre um papel ainda muito relevante, que é, cara, deixa eu ver como é que tá todos os meus indicadores numa tela. E aí eu acho que o ponto relevante aqui é, eu tenho uma IAzinha aqui do meu lado para me ajudar a analisar esses números, né? E não simplesmente também dizer que é o que está acontecendo. Olha, é isso que está dizendo. Não, Sim. calma. Olha, pelo que eu vi, a tendência é essa, né? A IA ela vai falar isso e o ser humano ele vai dizer se é ou não é, né? Então eu entendo sim que ele vai te dar mais tração para te ajudar, não simplesmente a dizer o que aconteceu, mas ele tentar minimamente fazer uma correlação multidisciplinar ali sobre os indicadores, né? Que muitas vezes o gestor ele tem que olhar para 5, 6 indicadores ao mesmo tempo para poder chegar numa ideia de ajuste fino, né? Do que precisa fazer na tua operação, na tua produção. E com a IA ela vai te ajudar a catalisar esse nível de análise, né? Mas isso por trás continua tendo o dashboard como um centro. Sim, eu acho que o sim. dashboard ele ainda vai ser o centro, só que ele vai ser um centro onde eu entendo que a gente vai estar numa galeria de obra de arte. Então eu tenho aquele dashboard bonito, que tem todos os indicadores relevantes, e aí o gestor vai olhar e a IA vai olhar do lado dele. E aí o cara vai dizer, e aí IA, o que é que você acha? E aí ele vai dizer, eu concordo com você, porém eu estou vendo essa tendência, essa convergência. Né? Eu acho que o caminho vai ser esse. Justamente, né? sim, concordo. Nós temos modelos multimodais e não é agora, já tem um longo tempo aí que nós já temos a disponibilidade desses modelos de IA generativa multimodais. Eles sim executam esse papel de análise visual, análise auditiva, né? Dados os agentes que fazem a conversação conosco, né? Então, isso já existe, tá? Mas a IA generativa não é senciente. Então, isso é particularidade do ser humano. Sim, com então, certeza. é nessas particularidades que o ser humano ainda vai se destacar. Só que quem vai se destacar? Quem vai se especializar? Quem não se especializar, quem realmente não adotar e compreender e aprender sobre IA generativa, essa pessoa não vai ser substituída, ela vai ser colocada de lado, ela não vai avançar com os outros. Então, a sensação é de substituição, mas no fundo não é. Sim, e quando a gente fala, Stênio, que a área de tecnologia, não só a área de dados, sempre tem um déficit de profissional, então eu entendo que isso não significa que é o fim da linha para muitos profissionais. Lógico, De forma alguma. vai ter que existir uma adaptação no modelo de trabalho. Tem que se especializar, como o Estelo falou. Como tudo na vida, né? Um bom médico, ele sempre vai continuar sim. se capacitando, sempre continuar aprendendo. E eu acho que, no nosso caso aqui, da área de tecnologia, como sempre se fala que existe um déficit de profissionais, e a gente sabe disso porque a gente, vez por outra, tem um gargalo para contratar alguém para o nosso time, isso pode ser suprido de uma certa forma, né? Então, mas lógico, o profissional ele vai precisar se atualizar com relação a isso. Ele tem que se apropriar dessa ferramenta, dessa tecnologia que se chama IA generativa, né? Isso, excelente. Perfeito. E aí, Vitinho? A gente está falando aqui que os dados, a IA, os dashboards estão sofrendo uma transformação, né? Só que eu falei de ferramenta, eu falei de análise. E aí, o que é que você acha com relação ao papel do analista, da área, do time de dados das empresas, né? Qual é essa transformação que vai acontecer, né? Qual vai ser o verdadeiro papel desse time dentro dessa nova realidade? Pronto, o que eu penso é que eles vão continuar sendo importantes. Aí pega aqui um gancho que o Stênio falou, né? Tem que se especializar, lógico. Mas aí que tá. Eles vão ter que garantir a qualidade dos dados, a modelagem, o contexto do negócio, né? E o mais importante é a governança. Então, eu penso dessa forma. Eles vão ser os guardiões Vão ser os dados, guardiões. né? Isso, exatamente. Exatamente, é isso aí. São passos anteriores a isso, né? Uhum. Existe um burburinho aí no mercado, principalmente falando do campo acadêmico,
de que você não precisa mais ter uma formação acadêmica, sim, né? exatamente. Eu discordo disso, porque é exatamente dentro da academia que você amplia o seu conhecimento, que você desbrava algo que você não conhecia. Não é porque você tem na palma da mão múltiplas opções de agentes e modelos de IA generativa que respondem todas as possíveis perguntas que você faz, que te torna um profissional. Então, na academia, em um curso de tecnologia, por exemplo, que é a nossa área de formação, né? Na academia e no curso que você escolhe, não existe só a disciplina específica de um determinado assunto que você, por exemplo, tem mais afinidade. Existem disciplinas que te preparam para o mercado de trabalho. Exatamente. Onde é uma coleção de disciplinas que te forma para ir para o mercado de trabalho, né? Além disso, existe o período em que você passa por uma probatória, que é você saber quem é você dentro de um ambiente de trabalho, que é o período de estágio. Então, eu falei desses passos atrás, porque se você não se prepara com o que é mais básico e acredita que, por estar com algo na palma da mão que responde tudo para você, você se tornou um profissional, no meu entendimento, é um ledo engano. Por quê? Porque você não se transformou nesse profissional. Você acredita que por ter alguém que responde tudo para você, você se tornou esse profissional, mas de fato você não se formou como profissional. Então você tem que ter essa trajetória. A nossa trajetória acadêmica ela tem que ser persistente e não terminar, não ter fim. Por mais que a gente ache que terminou uma etapa, vem outra e assim por diante. Prova disso, estamos vivenciando tudo que a gente está vivenciando agora com a IA generativa. E a gente nem falou de computação quântica, né? Que é um outro tema que é muito abrangente e muito disruptivo, inclusive. Que nesse momento está um pouco abstrato para o mainstream, mas que a gente sabe que logo, logo aí vai começar a entrar no dia a dia das pessoas. As pessoas vão se apropriar como a gente está se apropriando da IA generativa, né? Sem dúvida. Dentro desse ponto que você trouxe, Stênio, da academia, eu também concordo com você. Eu acho que é um pouco de falar besteira, achar que não precisa ter uma formação, não precisa, basta você pedir algo. Mas eu faço uma reflexão aqui dos meus anos de experiência enquanto profissional. Então, eu trabalho com dados há bastante tempo, então eu já tive muito tempo para errar, muito tempo para acertar e percorri esse caminho, né? Então eu vejo muitas vezes, a gente está vendo esse boom aqui de euforia da IA, que é o quê? Todo dia tem um aplicativo novo. Todo dia alguém da empresa está trazendo uma novidade, né? A gente brinca. Se duvidar aqui, tem gente que tem mais aplicativo no celular que criou do que o que baixou. Eu estou nessa vibe aí de criar os meus aplicativos particulares. Isso. E aí a gente sabe que existe uma multidisciplinaridade nesses aplicativos, nos processos que a gente cria. E existe algo que hoje a IA ela vai te ajudar a fazer. Só que você precisa dar esse contexto. O povo fala do prompt. Você tem que dar um prompt legal para ela poder saber o que vai e até onde vai, né? Então o cara pode chegar e dizer o seguinte: cria um dashboard para mim. E aí a IA vai lá, cria um dashboard magnífico. E aí, como o Vitinho trouxe, né? Mas os dados estão curados? Justamente. Sim. Os dados estão, de fato, representando a lei, o que é a empresa? Porque se não tiver, é um dashboard bonito. E aí, você, como tem experiência, Vitinho, sabe que se você não fizer um processo de engenharia bem feito, que hoje a gente fala daquela camada medalhão, que é prata, bronze, ouro, né? Que tem todo esse processo que precisa ser seguido. Vamos dizer que eu não estudei, não sei disso e pedi o dashboard. Olha que dashboard bonito, olha, ele está me trazendo os dados. Daqui a 6 meses, ele está um trambolho que ninguém sabe mais fazer nada com aquilo. Por quê? Porque cresceu dados demais, cresceu desordenado, não foi feito nenhum tipo de curadoria de fato específica. Então, de fato, o profissional, ele precisa se capacitar, ele precisa saber o que está sendo feito, porque no final é a assinatura dele que está indo ali. Isso, né? Justamente. Então, até para entrega da qualidade. Principalmente isso. Eu acho que o papel, e aí, deixando bem claro,
O papel da área de dados agora, do gestor, dos analistas, de todo o time de dados, é ser o guardião desse dado. Porque Exatamente. a gente sempre brinca, né? Eu acho que tem jargões que, como toda área tem, que é assim, a gente sempre fala do iceberg, olha aqui, o dashboard é o que está fora, está na superfície. Mas olha o que é que tem aqui embaixo. Aqui embaixo, o grande trabalho é você fazer todo esse tratamento de dados, é você fazer com que esses dados estejam fiéis, que representem o real. E né? ali é o coração. E é o coração. Então é isso que a área de dados vai ter que garantir. Ela vai ter que garantir que aquele dado, no fundo, é um dado estruturado e é um dado de fácil consumo para que a IA ela possa entender o contexto, ler, e aí as documentações também são extremamente relevantes, que ela dê esse contexto para que a IA possa dar essa resposta significativa e que não dê informação errada. Exatamente. Né? Porque se der informação errada, fafi, né? É isso aí. Vocês me permitem dizer uma coisa? Diga. Pode falar. Né? Eu sei que a área é mais de especialidade de vocês, né? Mas eu acho que essa frase, ela fecha legal esse tema, sabe? A inteligência artificial, ela só é de qualidade quando os dados da empresa são de qualidade. Exatamente. Magnífico. Muito bom, Magnífico. é isso mesmo. É isso aí. Obrigado. Você resumiu bem, resumiu todo. Essa pauta agora a gente falou. Muito obrigado. Muito bom. Bem, meninos, a gente falou aqui sobre vai perder, vai ganhar, o colaborador, os profissionais vão ser demitidos ou não vão ser demitidos. A gente falou sobre a importância do aculturamento. A gente falou da importância dos dados dentro desse processo como um todo. Mas eu acho que, lógico que tem vários outros temas, mas eu acho que um tema bastante relevante aqui para a gente trazer e aí fechar esse primeiro episódio que eu estou achando que está de alto nível é a questão do ROI, né? Porque a gente sabe que implementar a IA, ela custa caro, né? Sim. Questão de consumo de tokens, a infraestrutura em nuvem. Normalmente o cara pode querer implantar sozinho, mas também vai trazer uma consultoria para perto para poder errar menos, né? Porque a gente sabe que isso catalisa os projetos, né? E aí a grande pergunta, e eu brinco que a pergunta de $1 milhão literalmente, né? Porque tem um custo aí, né? É como medir o retorno desse investimento, o ROI disso, né? E aí, Stênio, você como nosso head de IA, eu queria que você trouxesse aqui para a gente essa visão, né? Hoje a gente fala muito de utilizar os modelos que estão em prateleira, né? A gente tem o da Google, tem o do GPT, tem o da Cloud, né? Que muitos brincam que o funcionário que trabalha mais na empresa é o Claudinho, né, pessoal? Acho que vocês sabem muito bem disso. Mas o que você acha? Você acha que a empresa que está iniciando ou que começa a ter um pouquinho de maturidade com a IA, ela deve se apropriar desses modelos que existem no mercado, que estão na prateleira? Ou você diz, cara, eu quero desenvolver a minha IA, eu quero fazer um fine tune, eu quero deixar ela com o meu contexto. Então, o que é que você acha aí? O que é que você diz para a gente que está acompanhando esse podcast? Bom, eu acredito que aqui a nossa abrangência maior, ela seria das empresas que pretendem apostar no uso da IA generativa, utilizando um modelo mais comum, mais padrão, tá? E se é assim, sem sombra de dúvida, o ideal é você utilizar os modelos de prateleira. Fine tuning, desenvolver um modelo proprietário, isso leva muito tempo. E muito dinheiro. Isso tem um custo, né? Esse custo ele vai ser mensurado ao longo de um grande projeto. Tá? Ele precisa de pessoas, e isso faz parte do custo também, de pessoas que são especialistas no assunto. Não é qualquer pessoa que vai participar da criação de um modelo de IA generativa, né? Então, existem várias etapas e isso tudo envolve valor monetário, tá? E envolve muito tempo, envolve uma massa de dados muito grande, e eu nem falei das tecnologias, que seriam tecnologias que iam envolver dispositivos que são muito caros, que é memória, GPU, processadores especializados nesse processo, tá? Então, há quem diga que existem pessoas que estão trabalhando aí no mercado que conseguem fazer mais com menos. Eu não duvido disso. Mas falando aqui de empresa, os propósitos de uma empresa, esse não é o caminho. O melhor caminho a se tomar é experimentar, fazer uma degustação do que existe no mercado.
A partir de quem? A partir dos principais players. OpenAI, que foi uma das principais empresas que abriu o espaço para o que nós temos hoje. Depois a Reboc, veio a Anthropic, com os modelos dela, o Claudinho, né? O famoso Claudinho. Tá? A Google, que largou em último e hoje é um player que está conseguindo, de verdade, colocar o produto dela na prateleira de uma forma brilhante, e competitivo, atrativo, competitivo, né? E eu nem estou citando as outras aqui, tá? DeepSeek, o modelo chinês. Modelos chineses como DeepSeek, o Kimi K2, né? A gente conhece como o Kimi, né? Fantástico. Que é um modelo muito, muito bom também. Mistral, dentre outros. E o próprio Grok, né? É um modelo que, inclusive, tivemos um lançamento recente dele agora. É um modelo que está se tornando também brilhante, principalmente em programação, em conversação, tá? Então, existem vários, né? O ponto alto aí é com quem as empresas vão estar conversando para fazer a adoção desses modelos. Como que eu escolho o melhor modelo? Eu nem falei da Microsoft, né? Acabei esquecendo de falar da Microsoft. A Microsoft também está no páreo, está competindo, a Meta, tá? Então, todos conhecem como Facebook, né? Todos eles estão nessa corrida. Alguns mais, outros menos, alguns entregando modelos mais especializados, outros menos especializados, apenas para se manter ali na corrida, não quer chegar no primeiro lugar, ou no primeiro, segundo, terceiro, mas quer estar ali figurando como uma opção, né? Então, o caminho correto, mesmo o caminho mais seguro e mais apropriado, na minha recomendação, é, obviamente, para os players de mercado. Mas o ponto aqui é, de novo, com quem você está conversando para fazer essas escolhas? Qual foi a trajetória que você escolheu para fazer o seu aculturamento dentro da empresa e nesse aculturamento você eleger qual é o melhor modelo? Então, esse é o ponto, sabe? São as empresas que estão acompanhando essa corrida, que são especialistas no assunto e que estão à disposição para ofertar os seus serviços para as empresas que o core dela não é IA, mas que ela precisa adotar IA para se manter mais veloz, mais produtiva, onde ela consiga ver retorno em relação a tempo, desperdício de tempo dos funcionários. Até mesmo para não adiantar, né, acelerar um carro que está indo para a direção errada. Perfeito. Né? Redução de erros, escolhendo o modelo certo para que ele não alucine tanto, porque os modelos de IA generativa, doa quem doer, eles vão alucinar se você não fizer se você não proporcionar para ele um prompt ou um contexto correto. Então, a questão é escolher sim um modelo de prateleira, mas ter ao lado alguém que saiba, junto com você, escolher o melhor modelo. Modelo mais apropriado para o seu negócio. Sim, eu concordo com você, tá? E aí eu vou entrar aqui num outro tema, que aí também vai principalmente para o CFO, que é, beleza, mas que métricas eu preciso ou eu posso implantar quando eu estiver fazendo essa implantação de IA, que vai me ajudar a mensurar se esse projeto de IA vai ter um ROI satisfatório, se ele vai cumprir o objetivo. Então, sendo mais claro, quais são as métricas, Stênio, que você recomenda para esse CFO, para ele ficar debaixo do braço para acompanhar se esse projeto vai ter um ROI satisfatório? Certo. O próprio ROI. O próprio conceito de ROI, dentro dele está embutido. O próprio ROI é a métrica. Uhum. E dentro dele, o conceito dele está embutido vários itens que permitem que você consiga fazer uma medição e te diga se você está indo na direção certa ou não. Exatamente. Tá? Dentro do próprio ROI, você vai conseguir ver, por exemplo, qual o retorno do meu investimento em relação ao custo, o que eu estou gastando e o que eu estou produzindo e me retornando de receita, por exemplo. Sim. Né? O tempo do meu funcionário, ele está sendo otimizado? Eu consigo produzir com maior velocidade?
Então, o ROI é um, o payback é outro. É uma medida que você consegue avaliar, porque você vai ver o tempo de retorno sobre o investimento. Sim. Em quanto tempo está se pagando o investimento que eu fiz. Né? Então, eu diria que o ROI e o payback são os principais, tá? Tá Seriam bom. esses. Eu vou colocar aqui um outro ponto que eu acho também que seria interessante, porque é aquela história. Você falou que avaliar o ganho que eu tenho de produtividade, né? Quanto de tempo eu consigo diminuir do meu funcionário com essa implantação da IA. Só que isso é a metade do caminho na minha visão, tá? Então, assim, eu vou otimizar uma tarefa que antes o meu vendedor gastava 50 minutos para fazer e agora ele vai fazer em 10. Então, e esses outros 40 minutos que ele ganhou, ele vai fazer o quê? Isso vai gerar quanto de margem para mim? Isso vai gerar quanto de satisfação do meu cliente? Né? Então, eu acho que as métricas aí, eu vou para dois lados. Eu vou para um lado que eu entendo que você avaliar muito bem o que é que você quer de retorno com relação ao quê? O que é que eu estou trabalhando? Eu vou fazer uma implantação de uma IA, e aí eu vejo muita empresa usando isso hoje no dia, que é colocar aquele anotador dentro das reuniões, né? Então, antes, isso tudo tinha que gerar uma ata que quem estava lá na reunião, o cara de projetos, até o próprio comercial, ele teria que fazer isso, né? Então, depois da reunião, ele ia gastar lá mais o quê? 40 minutos, 50 minutos para fazer esse material. Sim. Hoje, a IA, ela consegue fazer isso já de uma forma bem rápida, né? Então, esse tempo que eu livrei aqui do meu comercial, gerou mais proposta? Ele mandou lá a proposta para o cliente, então deixou mais rápido? Então, é alinhar não simplesmente o que eu estou usando a IA, mas sim dizer o seguinte, o que é que eu quero ganhar com a IA? Qual é o meu objetivo em produtividade e o que isso vai refletir no meu valor, no que eu tenho de entrada aí de receita, né? E aí é exatamente um erro que eu vejo acontecer, né? Que a maioria das empresas, elas mensuram em quantas horas, né, eles conseguiram economizar uma certa atividade, mas eles não mensuram em relação ao faturamento. Esse é o meu ponto hoje que eu vejo em relação a isso. E aí um outro ponto, que aí eu vou tirar um pouquinho desse viés de o que é que eu estou esperando que a minha IA faça, né? E aí isso tudo vai ter que ser revisto o fluxo, aculturamento, aquilo tudo que a gente discutiu. Mas eu entendo também que tem algumas perguntinhas que a gente tem que fazer para não cair naquelas cascas de banana. Por exemplo, eu estou fazendo a implantação de uma IA aqui, certo? Então eu vou chegar lá, o CFO vai chegar lá para o time que está desenvolvendo, vai dizer o seguinte, cara, a gente está usando o mesmo modelo para todo mundo? Sim. Porque a gente sabe que tem vários modelos, uns mais caros, uns mais baratos. Então, peraí, vamos lá. Para aquele atendimento que é repetitivo, aquela situação que é a mesma, eu vou usar o mesmo modelo que eu vou usar para uma pergunta mais complexa? Eu acho que essa primeira pergunta é uma pergunta relevante, é uma métrica lá que o CFO ele pode trazer para dentro do jogo. A governança. A governança. Quer dizer o seguinte, olha, amigo, não, vamos usar aqui o modelinho mais baratinho para as perguntinhas mais simples e o mais caro. Outra coisa, né, que a gente entende, será que a gente tem cash para não precisar ter que sempre fazer a mesma pergunta e gastar token? Sim. Né? Eu acho também que é um ponto que pode ajudar nesse ROI, porque eu estou falando de reduzir custos dentro do processo da IA. Não só o processo, mas dentro do processo da IA também, eu fazer um processo de otimização. Né? É o setup. A gente costuma dizer que é o setup do teu agente. Então, no setup do teu agente, você conseguir deixar ele, o perfil dele construído de uma forma que ele consiga otimizar as respostas dele a partir da pergunta, a partir do contexto, do prompt, mas ele consiga otimizar a resposta dele. E isso tem total ligação, dialoga diretamente com os tokens. Sim. Que é a maneira com que as empresas, os principais players do mercado, o modo, na realidade, que eles escolheram para fazer a monetização dessa tecnologia, da disponibilidade dessa tecnologia. Então, token de entrada, token de saída e o token de cash. E aí, para cada modelo, um custo, né? Isso. Então, é isso, né?
esse cuidado que tem que se ter com esse detalhe aí do que você está perguntando e se é para responder de mais ou de menos. Legal. Cara, tava começando a me empolgar aqui e já puxar outros temas, né? Mas infelizmente a gente tem um tempo aqui para cumprir. O Denis e a Bruninha aqui estão pegando no meu pé. Olha, calma, temos tempo aqui. Então, pessoal, a gente vai encerrar esse episódio por aqui. Gostaria de agradecer a todos que acompanharam esse primeiro episódio nosso. Peço que vocês tenham carinho em avaliar a gente, né? A gente está aqui começando, enviesando o podcast em si, esse bate-papo, que a gente vai trazer novos conteúdos, principalmente pautando IA e dados, tá? Então, por favor, siga-nos nas redes sociais, na rede da Wiser Tecnologia, do grupo Wiser Tecnologia, tá? E antes da gente encerrar, eu queria deixar aqui o espaço aberto para vocês falarem uma mensagem final, tá, Vitinho e Stênio? Então, primeiro, agradecer a participação de vocês aqui conosco hoje, tá? Brilhantou demais a nossa discussão. Então, Stênio, muito obrigado pela participação, tá? Eu queria que você fizesse aí as considerações finais. Eu que agradeço, né? Agradeço a você, agradeço ao Vitor, ao nosso patrocinador, e é um prazer estar aqui com vocês falando sobre um tema tão relevante, tão importante, tão atual, apesar de ser um assunto antigo, falando de inteligência artificial, mas a generativa é fantástica, é fabulosa, é interessante e curiosa, né? E é o que vai movimentar o nosso dia a dia, já está movimentando e vai movimentar muito mais o nosso dia a dia daqui para frente, tá? Então, um prazer novamente estar aqui com vocês e que venham novos episódios para a gente discutir ainda mais esse tema tão maravilhoso. Muito obrigado. Certeza. Vitinho, suas considerações finais, meu amigo. Não, só agradecer por esse momento. Os pontos que a gente colocou aqui bastante ricos, né? Agradecer também aí ao nosso patrocinador, ao Wiser. Siga a gente na rede, tá? E aí, espero que vocês apreciem todo o assunto que foi abordado aqui. É isso, pessoal. Então, a gente vai encerrar aqui. Ficou bem claro que não é nós contra as máquinas, né? Não é nós contra a IA, e sim, existe uma simbiose aí entre a gente e vamos por mais, né? Então, Wiser Tecnologia, nosso patrocinador, muito obrigado aí por estar junto com a gente nesse momento, tá? Pessoal, até mais, até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado. Obrigado.